Há muito tempo se acredita que existam objetos no espaço que se movem entre as estrelas e, às vezes, eles podem passar pelo nosso sistema solar. Não faz muito tempo, algo vindo do espaço profundo fez uma visita surpresa. Alguns dizem que esse visitante era um cometa ou talvez um asteroide, mas outro astrônomo acredita fortemente que é algo completamente diferente. Seria os restos fragmentados de um exoplaneta ou esse visitante interestelar seria algum tipo de nave espacial alienígena disfarçada? E por que algumas pessoas acreditam nisso? Em 19 de outubro de 2017, o primeiro objeto interestelar conhecido a entrar em nosso sistema solar foi detectado por astrônomos usando o Observatório Pan-STARRS em Maui, Havaí. Um grande telescópio equipado com uma das maiores câmeras digitais do mundo, com quase 1,4 bilhão de pixels. O que eles viram foi um pequeno ponto de luz atravessando nosso sistema solar como um farol. Não era típico de um asteroide ou cometa, na verdade, era algo que ninguém nunca havia visto antes. Os astrônomos o chamaram de Oumuamua, que significa mensageiro de longe que chegou primeiro. Na época, acreditava-se que fosse algum tipo de objeto alongado em forma de charuto, girando pelo espaço devido à maneira como mudava de brilho. Estimava-se que fosse maior do que a Torre Eiffel, com cerca de 1.312 pés de comprimento e 130 pés de espessura. Ele só foi descoberto quando já estava a caminho de sair do nosso sistema solar, 40 dias após passar pelo ponto mais próximo do Sol, em 9 de setembro de 2017. Ele estava se movendo incrivelmente rápido, cerca de 196,000 milhas por hora, e a forma como ele circundava o Sol indicava aos cientistas que esse objeto devia ter vindo de algum lugar além do nosso sistema solar. Ele passou pela Terra tão rapidamente que sua velocidade não poderia ser atribuída apenas à gravidade do Sol. Na verdade, o Sol teve quase nenhuma influência sobre esse objeto desconhecido enquanto ele atravessava nosso sistema solar. O estranho sobre Oumuamua é que ele não é um asteroide e não se parece com um cometa comum. No entanto, ele se comporta como um cometa. Cometas são corpos pequenos e gelados que desenvolvem caudas feitas de materiais voláteis que vaporizam do corpo do cometa devido ao calor do Sol. O que aconteceu é que o segundo objeto interestelar descoberto em nossa região do espaço em 2019, o cometa 2I Borisov, se comportou e agiu como um cometa normal. Isso fez com que Oumuamua parecesse ainda mais estranho. Os astrônomos não conseguiram explicar os movimentos de Oumuamua apenas pela força da gravidade. Alguns pesquisadores acreditavam que Oumuamua estava liberando gás do lado iluminado pelo Sol, o que impulsionaria o objeto como um foguete. No entanto, o problema com isso é que não havia gás escapando detectável, nenhuma cauda como a que se veria em um cometa típico. Além disso, o impulso observado em Oumuamua era mais forte do que o que os cientistas esperariam ver em qualquer outro cometa comum. E era um impulso contínuo, se descartarmos a liberação de gás cometário. Se considerarmos que existe uma força em excesso, então apenas uma possibilidade permanece, e vamos chegar a isso em um momento. A maneira como o objeto acelerou fez muitos acreditarem que era uma espaçonave alienígena, talvez algum tipo de sonda extraterrestre alimentada por uma fonte de energia interna. A outra coisa estranha é que ninguém fazia ideia de qual sistema solar ele vinha ou qual era a idade desse visitante interestelar, pois estava viajando tão rápido que nenhum telescópio conseguiu capturar uma imagem decente o suficiente para nos dar uma ideia de como ele realmente parecia ou do que era feito. Isso contribuiu muito para o mistério. Alguns pesquisadores chegaram a conclusões exóticas sobre o que esse primeiro visitante interestelar poderia ter sido e de onde ele poderia ter vindo. Um professor de astronomia de Harvard chamado A.V. Loeb afirmou que Oumuamua é de fato uma espaçonave alienígena que é impulsionada por uma vela de luz, um método de propulsão de uma espaçonave, usando a pressão da radiação emitida pelo Sol por enormes espelhos. A única maneira de fazer sentido da aceleração estranha de Oumuamua, sem recorrer a algum tipo de liberação de gás indetectável, é assumir que o objeto foi impulsionado pela radiação solar, pelos fótons refletindo em sua superfície. E a única maneira de o objeto poder ser impulsionado pela radiação solar é se ele não for mais espesso do que 1 milímetro e tiver uma densidade muito baixa, com uma grande área de superfície. Esse objeto poderia funcionar como uma vela movida pela luz, em vez do vento. Um objeto assim poderia ser produzido pela natureza,
deixando apenas a outra explicação de que Oumuamua deve ter sido projetado, construído e lançado por uma inteligência extraterrestre. Ele explicou ainda que a aceleração não gravitacional é um sinal de manobras deliberadas, e Oumuamua não possui uma cauda de cometa mostrando qualquer liberação de gás. Não há como provar ou refutar essa teoria, e uma afirmação como essa vinda de um astrônomo experiente e respeitado é muito incomum. No entanto, agora surgiu outra teoria que pode explicar o que Oumuamua realmente é. Agora se acredita que o objeto possa ser como uma panqueca ou um pedaço gigante em formato de biscoito de detritos, um fragmento de um exoplaneta como Plutão. Em 2021, dois pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona publicaram 2 artigos argumentando que o objeto poderia ser um iceberg de hidrogênio. Há cerca de 400 a 500 milhões de anos, um pedaço de planeta foi lançado em direção ao nosso sistema solar. No início da descoberta, os pesquisadores pensaram que poderia ser um objeto longo e fino em formato de charuto, girando de ponta a ponta, e algo desconhecido parecia estar fazendo Oumuamua se mover mais rápido, como se algo estivesse empurrando. Mas agora os pesquisadores acreditam que entendem esse visitante estranho, e ele não é nenhum asteroide nem um cometa. Ninguém tem certeza do que Oumuamua é feito, então os cientistas calcularam os diferentes tipos de gelo que mudariam de sólido para gás a uma taxa que explicasse o efeito de foguete de Oumuamua. Concluíram que o objeto deve ser feito de gelo de nitrogênio, o mesmo material que se encontra na superfície de Plutão ou na Lua Tritão de Netuno. E aqui está uma grande surpresa: nosso primeiro visitante interestelar realmente entrou no Sistema Solar em 1995. À medida que se aproximava do nosso Sistema Solar e, portanto, do Sol, o pedaço de planeta começou a perder camadas de nitrogênio congelado. No momento em que o descobrimos, o objeto já havia perdido 95% de sua massa, derretendo em um pequeno fragmento que foi detectado. Então, talvez, afinal, não seja algum tipo de tecnologia alienígena, mas a ideia de um pedaço de um exoplaneta voando pelo nosso sistema solar é surpreendente. Ainda é emocionante, se não assustador, dependendo para onde está indo. No momento, o objeto está deixando nosso sistema solar e nunca mais voltará. Ele entrará no espaço interestelar no final dos anos 2030. No entanto, há algo chamado Projeto Lyra, que desenvolve conceitos para alcançar objetos interestelares como Oumuamua. O objetivo do projeto é verificar se é possível enviar espaçonaves pequenas para interceptar e estudar objetos interestelares. Mas o desafio de capturar um Oumuamua é formidável. Isso ocorre porque ele está se movendo a 5,5 unidades astronômicas por ano, o que equivale a 465 milhões de milhas, e estará além da órbita de Saturno muito em breve. Isso é muito mais rápido do que qualquer coisa que já enviamos para o espaço, e o desafio de enviar uma espaçonave para alcançar um Oumuamua testa os limites atuais da exploração espacial. Apesar disso, uma missão é possível, e uma pequena espaçonave com vela solar poderia ser lançada entre 2030 e 2033 e alcançar um Oumuamua entre 2047 e 2049. Já construímos a espaçonave LightSail 2, que possui uma vela do tamanho de um ringue de boxe feita de uma folha de milhar. Essa mesma tecnologia solar poderia ser usada para enviar sondas pequenas rapidamente pelo espaço, apenas refletindo um laser de alta potência em suas velas minúsculas. E talvez assim possamos capturar um Oumuamua e finalmente descobrir exatamente o que ele é. O que você acha que Oumuamua é? É um pedaço inativo de tecnologia alienígena? Deixe-nos saber nos comentários e fique atento a atualizações sobre tudo relacionado ao espaço. Obrigado por assistir.